Fala, torcedor brasileiro. Começando mais um vídeo do Entre as Linhas. Dessa vez a resenha é sobre o jogo Corinthians e Flamengo pelas quartas de final da Libertadores 2022. Um jogo em que se esperava muito equilíbrio pela força do elenco dos dois clubes, dos dois times. Vários craques de ambos os lados, em várias posições, principalmente do meio para frente, com Gabigol, o próprio Yuri Alberto chegando agora no Corinthians, dois grandes goleiros também, mas como o Cássio Santos. E um jogo que começou disputado, um jogo onde foi um jogo truncado nos seus primeiros minutos, um jogo muito de perde-ganha, um jogo de meio campo ali, onde ninguém tomava muitas ações, né? E o time do Corinthians, mesmo jogando em casa, dava as suas estocadas, mas sem muito perigo ao gol do Santos. Ao gol do goleiro Santos, né? E o time do Flamengo, por sua vez, aproveitava alguns contra-ataques também. Então o jogo estava sob controle, o jogo tava igual. A chave vira a partir da contusão do Maicon, lá com no meio pro fim do primeiro tempo. O Maicon que estava carregando, que organizava aquele time ali, que ajudava a organizar o time do Corinthians. O Corinthians inexplicavelmente apagou, né? O time do Corinthians apagou. O Flamengo peitudo, criou coragem depois da saída do Michael e começou a estocar o time do Corinthians como se estivesse jogando em casa. E foi pra cima sem dó. Com a qualidade que tem, não foi muito difícil dominar o jogo. O Corinthians, mesmo que com uma defesa forte, com o Balbuena, né? E o mesmo que o Corinthians tenha uma defesa forte com o Balbuena e o Bruno Mendes, não suportou e tomou um golaço do Arrascaeta, vindo de um erro típico de brasileiro, ainda que não tenha sido o brasileiro que tenha cometido. Uma falta que foi marcada, o Cantilho parou para reclamar, a jogada saiu rápida, o Arrascaeta acertou um baita de um chute e abriu o placar. Numa jogada dessa, num lance como esse, ainda mais em qualquer competição, ainda mais em Libertadores, para a jogada. Depois você vai pedir falta, depois você vai pedir cartão. Para a jogada primeiro. Depois você vai reclamar com a arbitragem. E o que me estranha é que quem cometeu esse erro não foi um brasileiro, que isso é típico de jogador brasileiro, não foi um moleque, não foi o Rony, não foi o Giovani, atacante, foi o Cantilho, que não é dos mais experientes, ele não tem idade de um Renato Augusto, não tem muita idade de um Renato Augusto, de um Paulinho, por exemplo, mas ele não tem 20 anos, 18 anos, então é muito estranho ver um sul-americano, um colombiano, dando esse mole, e o Rascaeta acertou um chutaço, que nem dois Cássio pegava aquela bola. E aí o Corinthians parece que entrou em curto ali. Entrou em curto. Parou de jogar. E só deu o Flamengo. Aí virou um ataque contra a defesa. O Corinthians não sabia o que fazer com a bola.
E o Flamengo mandou no jogo, mandou no primeiro tempo totalmente. Mandou no primeiro tempo totalmente e tomou conta do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo, o Corinthians volta com duas alterações. Com algumas alterações, não lembro se foram duas agora. Que não deu nem tempo de esquentar quem entrou. Logo no começo do segundo tempo, o Flamengo acha o segundo gol. E aí desmonta qualquer esquema de qualquer treinador. O esquema do Corinthians foi desmontado, mas isso é para desmontar qualquer estratégia, qualquer tática de qualquer treinador em qualquer circunstância. O Corinthians ainda tentou dar uma estocada, dar uma pressionada em busca de um primeiro gol que daria uma esperança, uma expectativa maior para o jogo da volta no Maracanã, mas não conseguiu. E o Flamengo tá com meio pé, ou com a classificação bem encaminhada. E ainda perdeu duas chances nos acréscimos do jogo. Mas assim, duas chances em que o Cássio fez duas defesas gigantescas. Por, pela praticidade da defesa e por todo o contexto e pelo tempo de jogo. Aí você me pergunta, a gente troca essa ideia assim. Dá para reverter? Corinthians. Dá. Dá para reverter porque o Corinthians, né, é um time cascudo, é um elenco de jogadores que já jogaram Champions League, que já foram campeões, não só no Corinthians como em outros lugares pelo mundo. Só que tem, só que com essa atitude do jogo da ida vai ser impossível. Mais do que voltar Renato Augusto, começar talvez com Fábio Santos, com outra formação, com qualquer outro tipo de situação, se não mudar a atitude em campo, não vai resolver nada pro time do Corinthians. Absolutamente nada pro time do Corinthians. O que precisa sair para jogo para ir em busca do resultado. O Flamengo tá na dele, vai jogar em casa com o placar debaixo do braço. O que fazer enquanto Flamengo? Se eu sou o Dorival, eu mantenho o mesmo time, que é um baita time. Mas, gente, deixa eles virem. Deixa eles virem. A gente depende de uma bola, o Flamengo depende de uma bola para ganhar o jogo. Porque se o Flamengo consegue abrir 1-0, se o Flamengo encaixou um contra-ataque, o Flamengo praticamente mata a classificação. Porque vai estraçalhar com o emocional do Corinthians, que já deve vir abalado pelo jogo da ida. O Flamengo tem time, o Flamengo vai jogar em casa. E com a vantagem aqui, ó, debaixo do braço, guardadinha no bolso. Semana que vem vai ser um jogaço. Quem for ao Maracanã, quem ficar em casa, vai presenciar um belo espetáculo. Eu acredito, pela circunstância, na passagem do Flamengo, mas eu não acho impossível que o Corinthians avance também não. Vai ser um belo jogo. Porém, repito, se o Corinthians quiser classificar, se o Corinthians quiser reverter esse resultado, tem que mudar a estrutura de jogo, tem que mudar a escalação e principalmente a atitude. Porque com a atitude que teve ontem no jogo da ida, o Flamengo, que não precisa de muita coisa,
vai passar sem o menor esforço. Ou sem tanto esforço assim. Né? Ainda tendo em vista que o Flamengo também é um time cascudíssimo, experiente, bom de bola, campeão recentemente de Libertadores, brasileiro, estadual nem se fala, né, que é uma covardia. Então é isso. Esse é a análise do jogo de ontem, essa é a minha análise do jogo de ontem entre Corinthians e Flamengo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Muito obrigado pela companhia até aqui. Forte abraço, fique com Deus e tamo junto.